apenas essa casa, Senhor, mas a nossa vida. A nossa vida é sua. Então apareça, Senhor, hoje na nossa vida, na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Apareça, Senhor, e faça as mudanças que o Senhor quer. Hoje é um dia de transformação, uma noite de transformação, uma noite onde o Senhor pode mexer os móveis de um lado para o outro, fazer transformações na nossa vida, nos nossos valores, nos nossos hábitos, nos nossos vícios, nas nossas virtudes. Venha equalizar a nossa vida, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Que Deus apareça na sua vida, que Deus apareça nesse lugar, que Deus se mova em você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Sim, Senhor. Jesus. Esse lugar é teu, Senhor. A nossa vida é tua, Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Sim, Senhor. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, e vem me incendiar. Sim, Deus. Sim, Pai, nós entregamos essa adoração a Ti e declaramos isso como verdade do nosso coração, como expressão verdadeira e genuína dos nossos lábios, expressando o nosso real desejo. Nós queremos ver o Senhor, queremos ser transformados pelo Senhor. Mais um pouco hoje, Senhor, mais um pouco hoje, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Você pode se sentar? Sentar? São as asas dos anjos batendo. Boa noite, gente. Que bom que vocês conseguiram chegar aqui, apesar do trânsito da praia. Quem de vocês enfrentou trânsito para chegar aqui? Kleber, o Léo, mais alguém? Aí, mais Dante, né? A Giovana, lá atrás. Quem está lá atrás? A Dulce? Aí, Dulce, muito bem. Gente, essa noite nós temos uma palavra muito importante para você individualmente e, como consequência, isso afeta a nossa igreja. Então, apesar de estarmos num feriadão, né, eu creio que Deus tem algo para você, bem especial, para que você possa crescer mais um pouco, se aproximar mais um pouco de Deus e deixar que o teu coração esteja um pouco mais vulnerável à vontade dEle. Eu gostaria de começar com a ilustração de uma bicicleta. E a bicicleta, a roda ali tem os seus raios, né? E aí um ciclista inexperiente,
ele estava pedalando e ele viu que um dos raios soltou, ficou meio solto. Ele disse: tem mais 50, 60, 70, quantos raios tem uma bicicleta? Tem bastante raios. Ele, só um raio? Vamos pedalando. Aí foi soltando mais um, soltando mais um, soltando mais um, soltando mais um, e simplesmente, tem gente que não sabe o que é raio da bicicleta. Tudo bem, vai, quem estiver do lado ajuda, tem a roda, o pneu, o aro, e aí tem os raios que seguram aquela roda naquele eixo. Beleza? Entendeu? Agora vamos para frente. Pode ir embora, gente, já crescemos, aprendemos uma coisa hoje, Estamos prontos para ir para casa. Obrigado, Deus, eu sei que é um raio, E então esses raios começaram a soltar, porque um estava fora da posição. Todos os outros raios começaram a trabalhar de uma maneira forçada demais, e pouco a pouco, quilômetro após quilômetro, os raios foram soltando, e até que chegou um ponto que não dava mais para andar com a bicicleta. Após vários quilômetros, o ciclista teve que parar de pedalar e desistiu da sua jornada. E assim é na nossa vida. Tem muitos raios e muitos valores, muitos princípios que nós precisamos praticar constantemente. Mas às vezes um deles sai do lugar, deixa de estar centrado no eixo certinho para te apoiar, e você, isso aí, esse é o raio, tá bom? Isso aí, muito obrigado. Perfeito. Então, a nossa vida precisa estar bem equilibrada. Tudo que a gente faz precisa estar equilibrado. É como esse raio, como os raios da bicicleta. E eu gostaria que você olhasse comigo o Salmo 42, e diz assim o salmista. Quem escreveu isso foi um dos filhos de Corá, que eram pessoas que faziam a adoração. Então é o Salmo 42, versículo 7. Vamos projetar em cima do raio. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas... Está estranho meu som aqui, Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. E aqui nós temos, nessa fase onde esse salmo foi escrito, ele foi escrito na época em que Israel foi levado cativo para um exílio. Eles vinham desobedecendo preceito após preceito, mandamento após mandamento, um atrás do outro, estavam sendo quebrados. Vai mexendo no som aí que ele está meio estranho mesmo. Até que chegou um ponto em que Deus disse: não tem mais jeito. Um abismo puxa outro abismo. Uma coisa errada puxa outra coisa errada. Um pecado chama outro pecado. E chegou um ponto em que Deus disse: exílio para Israel. E nesse momento então, os filhos de Corá escreveram esse salmo, e eram pessoas que estavam incumbidas com a adoração no templo de Deus. E essas pessoas também foram enviadas para o exílio. E ali houve uma grande tristeza. E mais para frente eles falam: como eu gostaria de adorar a Deus novamente. Estamos impossibilitados de adorar a Deus. Abismo chama abismo. E talvez, nem todos, mas talvez um ou outro tenha experimentado isso ou esteja experimentando um abismo, uma dificuldade, um problema, chamando outra dificuldade, outro problema na sua vida. Eu quero contar para vocês uma história de um grande rei, Davi, pessoa como você e como eu, e para você perceber como um abismo chama outro abismo. E vejam a sequência de erros
que aconteceram aqui, e Deus não tem problema algum em fazer com que as pessoas tenham acesso a falhas de grandes homens de Deus. Você e eu temos falhas, mas essa aqui foi relatada, foi documentada. E eu gostaria que vocês fossem numa longa leitura comigo em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 até o 27. Eu vou pular alguns versículos aqui. Versículos 1 e 2 eu vou ler agora. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Segura aí. Naquela época, então, os reis todos saíam para guerrear. E Davi era preterido junto com o seu exército. E o que eu vejo aqui é um rei que se acomodou, que se desinteressou de uma missão da expansão do reino, da proteção do reino. Ele se acomodou. Ele disse: eu vou ficar em casa, vou ficar aqui no palácio. E a história vai indo. Vamos para o versículo 4. Davi, então, ele viu a mulher bonita lá da sua sacada. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Um abismo chama outro abismo. E a situação só vai piorando, só vai piorando. E aí no versículo... Bom, vamos lendo adiante essa história aqui. Versículo 6. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita, que é o marido dessa mulher. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias, que é um cara fiel, dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para beber, comer, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. E aqui nós temos o desenrolar de um abismo chamando outro abismo. Versículo 27, por gentileza, lá para frente. Passado o luto,
Davi mandou que a trouxessem, a mulher, trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E aqui eu quero que você pense um pouco comigo. E você talvez não tenha experimentado algo assim na sua vida, ou algo similar, ou em outras proporções. Mas o princípio de um abismo chama outro abismo é muito claro. E isso se repete na nossa vida. Quando você mente, você vai tentar encobertar essa mentira. E você vai inventar mais uma coisa. E para você inventar mais uma coisa, você vai ter que acobertar esta mais uma coisa. E aos poucos você está criando um monstro que é impossível você esconder debaixo de histórias. Porque alguém vai te pegar na contramão. Alguém vai perceber que você de fato está mentindo. Um abismo chama outro abismo. No caso de Davi, a preguiça ou o desinteresse, ou a falta de motivação de se expor ao risco junto com seus soldados, de expansão do reino. De alguma forma essa complacência fez com que ele ficasse no lugar errado, na hora errada. E ele acabou vendo o que não devia ver, acabou colocando os olhos aonde não devia colocar. E aos poucos o enredo vai se desenrolando, e ele faz com que esta ação desencadeie em adultério, desencadeie em assassinato, desencadeia em mentiras, desencadeia em uma posse ilegal, desencadeia na morte de um bebê na sequência, porque Deus tira a própria vida do bebê que estava sendo gestado dentro de Batseba. Um abismo chama outro abismo. E quando você segura a informação, quando você segura a mentira, quando você se agarra à mentira e você não confessa, veja o que Davi escreve no Salmo 32, versículo 3. Veja lá comigo, por gentileza. Quando ele disse que ele não confessava o seu pecado, quando ele não colocava para fora. E existem muitos estudos que dizem que você libera muitas toxinas no seu corpo quando você faz algo errado. Quando você peca, o seu corpo adoece. E aqui o Salmo 32, versículo 3 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E eu acho que cada um de nós aqui já passou por situações onde a gente não queria confessar, não queria assumir a culpa, e aqueles momentos, às vezes de minutos ou às vezes de dias e meses, nos torturavam. Quando você está fazendo prova e o professor, você está colando, não, você está doido para dizer que sim, só que você está desesperado de ser repreendido e ser prejudicado. Mas existe algo dentro de nós que deve nos impulsionar a confessar, porque o nosso próprio corpo adoece. Nós sofremos, e Davi, o salmista, diz: enquanto eu me calei, enquanto eu segurei a informação comigo mesmo, eu adoeci. Quantas pessoas possuem doenças porque não conseguem confessar os seus pecados? Como é importante a gente perceber que esse raio no aro da bicicleta precisa estar em ordem. Você precisa ter a parte da confissão funcionando. É muito importante que você tenha a coragem de confessar. O som tá bom para vocês? Tá meio estranho, né? Tá bom? Normal? Tudo normal, beleza. Eu que estou com eco aqui. Mas Davi, ele, em alguns momentos, ele passou por essas situações. Nesse caso, aonde ele planejou todo um esquema para que Urias fosse morto, todo um esquema de mentira, todas as intrigas. Chega uma hora em que ele estava tão envolto em dizer assim: bom, eu sou rei, eu faço o que eu quero.
eu vou agir como eu quiser, porque afinal de contas, Deus sempre esteve comigo, Deus sempre me apoiou em tudo. Afinal de contas, para mim, para Saul cantavam, ele matava os seus milhares, mas Davi, as suas dezenas de milhares. Então eu posso. E ele se acomoda. Talvez passasse isso pela cabeça dele, talvez não. Mas Davi, ele chega num ponto em que ele estava totalmente cego da necessidade de confessar o seu pecado. E foi necessário então um profeta Natan vir até ele e contar uma história e uma analogia, um paralelo muito similar ao que Davi tinha feito. E ele conta a história de um rapaz que tinha uma ovelhinha só, e um homem muito rico tinha muitas ovelhas. E esse homem decidiu pegar aquela única ovelha que aquele pobre tinha, e ele ofereceu para alguém, ou deu sacrifício para alguém, nem me lembro da história. E Davi, escutando aquela história, o profeta pergunta: o que é que você faria com o homem que fez assim? Mas Davi ficou furioso. Disse que tinha que pagar 4 vezes mais. Enfim, esse homem é terrível. Enfim, considerou esta atitude muito errada. E o profeta Natan vem e diz: este homem é você. É você que está agindo desse jeito. Como é importante de vez em quando você permitir que alguém fale na sua vida algo que te assuste, algo que te confronte, porque às vezes você está cego, às vezes você acha que não tem problema agir desse jeito, daquele jeito. Às vezes é necessário que chegue alguém na sua vida e aponte algo para você e diga: o que você faz não é bom, o que você faz não está alinhado com o coração de Deus, não é assim que você deve viver a sua vida. Como é importante cada um de nós estarmos abertos para que alguém fale na nossa vida. Isso não significa que todos nós vamos ficar falando na vida de todo mundo. Jesus organiza a igreja, Ele organiza para que não fique todo mundo falando tudo para você. Ele organiza com líderes dentro da igreja, Ele organiza para que haja relacionamento e ninguém se intrometa na vida um do outro, que também é desagradável, né? Alguém não te conhece e vem falando: é isso que te digo, eu te conheço, né? Então a igreja funciona de um jeito para que a gente possa ter momentos como esse, como o profeta Natan, que era muito próximo de Davi, pôde falar na vida deste rei muito poderoso. Profeta Natan, à sua volta, é muito importante para que você possa perceber que às vezes você faz coisas erradas e alguém precisa falar com você. E é importante o seguinte: existem certas práticas que nós fazemos que estão erradas, que a gente insiste nelas, e aí de repente você sozinho percebe: eu estou errado. Como é importante você sozinho chegar para a tua esposa, para o teu líder, para o teu patrão, para o teu amigo e dizer: meu irmão, me perdoe, eu estou fazendo assim, 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 e eu estou pecando contra a tua vida, eu estou errado. Livremente você é convencido pelo Espírito Santo e você tem a coragem de ir falar com a pessoa. A consequência negativa é muito menor do que se, por acaso, eu perceber que você está fazendo algo e eu começo a te pressionar, e começo a te pressionar. Foi o caso de Davi. Ele poderia ter falado: errei, para a mulher, para Batseba. Ele poderia ter chamado Urias de volta e ter dado para ele ouro, prata, e ter pedido perdão: eu fiz isso. Mas foi necessário um profeta chegar, e isso custou a vida de Urias, e isto custou a vida desse bebê. Teria sido melhor, menos traumático, se este homem não precisasse ser pressionado a confessar o seu pecado.
quando você é pressionado a confessar o seu pecado, as consequências já começaram a ficar maiores. Mais pessoas sendo envolvidas, mais pessoas sendo alcançadas, mais pessoas sendo prejudicadas, até que chega uma hora que é insustentável. Um abismo chama outro abismo, e é insustentável você manter a história encoberta. E aí chegará um profeta, Natã, para conversar com você, e porque Deus te ama, ainda assim Deus te ama, Ele te força a confessar. Mas aí são muitas penas desse travesseiro já espalhadas por aí. Muita gente já foi alcançada. E eu quero incentivar você. Tem alguma coisa errada na sua vida? Confesse voluntariamente. Acerte isso voluntariamente, porque um abismo chama outro abismo. Não se iluda. Não se iluda, é muito importante você ceder já à voz do Espírito Santo para que você possa acertar a sua vida. Como é inteligente isso. É triste que a gente faz coisas erradas, a gente faz, mas como é importante a gente se deixar levar pelo convencimento do Espírito Santo. Mas as consequências vão aumentando à medida que eu sou obrigado a confessar. João Batista também tem aquele outro tipo de pessoa, que às vezes tem um mover, e as pessoas vêm trazendo suas confissões, né, e eram batizadas nas águas. E João Batista está lá batizando um monte de gente, e aí chega um bando de fariseu, e eles vieram ali todos posudos, né, para ser batizados também. E João Batista, que é um cara muito educado, né, bem... se relaciona com gafanhotos e sei lá o que mais, né, no deserto, não sabe muito o que falar, né, só dá aquele coicezinho assim, e ele diz, raça de víboras, que tal você ser chamado disso? Porque você está querendo fazer de aparência que você também está arrependido com todo mundo, aquelas lágrimas de crocodilo. E aí esses fariseus vêm até João Batista para serem batizados, e ele diz, apresente frutos dignos de um arrependimento. Então é muito importante que a gente tenha a percepção de que é melhor a gente confessar as coisas do que ser obrigado a confessar, e é importante que a gente seja genuíno, e não simplesmente para fazer uma fachada que eu realmente sou santo e eu quero permanecer santo. É muito importante que você perceba essa sequência. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de alguns pecados incomodam só você, atrapalham só você. Hoje, como o tema é Prison Break, o meu tema ele é bem pesado. Então, se aguenta na cadeira, não se sinta atingido por cada uma das histórias, né? Escolha uma ou duas, tá bom? Deixa os outros, estamos desviados assim, quase foi para você, né? Vai para o cara de trás. Mas se você lembra um pouco da história no Êxodo, a irmã de Moisés, Miriam, começou a criticar a Moisés e a ir contra o jeito que Moisés estava fazendo as coisas. E aí Deus então vai lá e faz com que ela fique totalmente leprosa. Certas coisas ela estava fazendo junto com Arão, seu irmão, falando mal do líder pelas costas. E eu não estou falando do líder, né? Não estou falando de mim, estou falando de Miriam. Não se preocupe que a mensagem não é para vocês, não pode falar mal de mim. Não podemos falar mal de ninguém, gente. Todos nós somos ungidos do Senhor. Não é o líder que é ungido do Senhor, todos nós somos ungidos do Senhor. Se eu falo tolo para você, eu estou sendo colocado como um candidato ao inferno. Jesus fala isso. Jesus não fala assim, se você fala mal do apóstolo, ai, ai, ai. Ele fala entre nós irmãos. Então o que Miriam fez junto com Arão foi ficar fazendo fofoca por trás dos bastidores, e Deus ouviu. E aí Deus vai lá e coloca uma lepra, e ela fica branca como um papel sulfite. E Moisés vai lá e intercede por ela, e o povo todo teve que esperar por 7 dias no deserto, paradinho, esperando que ela pudesse ser purificada e voltar. Tem certos pecados que afetam
a igreja inteira. E segura a igreja para de crescer, a igreja para de avançar, a igreja fica mais feia, por causa de um tipo de pecado, porque afeta a igreja toda. Você não pode se dar ao luxo de fazer parte de uma igreja e viver a sua vida do jeito que você quiser. Se você faz parte, você é líder, você está cuidando de pessoas, você não pode fazer isso, vai atrapalhar a igreja, vai segurar a igreja, vai causar danos. Então é muito importante a gente saber disso. E se por acaso você já fez alguma coisa assim, é para você se arrepender. O objetivo aqui é destacar o coração de Deus e como Ele quer que a gente viva. Não é apontar o dedo para ninguém, mas é fazer com que a igreja toda cresça, a igreja toda possa ser amadurecida. Ananias e Safira, lembram? No Novo Testamento, eu trouxe um do Velho Testamento, agora do Novo Testamento, Ananias e Safira. Houve uma onda de pessoas dizendo: eu vou vender meu terreno e vou dar tudo para a igreja. Eu também vou vender meu terreno e vou dar tudo para a igreja. Eu também vou. Aí chega um casal, entra em acordo, e os dois dizem: vamos vender por 100, mas a gente vai dizer que vendeu por 50. Daí a gente chega lá, fica de bacana, né? Posudo, santos, e olha, a gente vendeu por 50 e a gente está aí os 50 aos pés dos apóstolos. E Pedro, com discernimento de espírito, ele disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para você mentir ao Espírito Santo? E naquele mesmo momento, Ananias caiu morto aos pés dos apóstolos. Na sequência, vem a mulher, não sabe de nada, e ela chega ali e Pedro pergunta: Safira, por acaso vocês venderam por 50 mil o terreno e trouxeram tudo aqui para a igreja? Sim, vendemos por 50. Como é que você pode fazer um acordo com teu marido para vocês dois mentirem? Vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. Ali na frente está aos pés dos meninos que pegaram o corpo do seu marido. E ela foi lá e morreu também. Como é interessante a gente perceber que tem certas coisas que são muito sérias. E a minha intenção não é ficar trazendo uma mensagem com um raio na mão, para que você se sinta com medo, para você se sentir acusado, para você... Não. Essa mensagem é para mim, para que eu tenha temor, para que eu ande em santidade o máximo possível diante dessa igreja, diante de vocês. E se você quiser me acompanhar nisso, você é muito bem-vindo a nos ajudar a fazer uma igreja linda, fazer uma igreja que tem temor a Deus. É isso que nós queremos para esta igreja. Quem de vocês se lembra da história de Jacó e Esaú? Esaú, ele era o primogênito, certo? E ele estava morrendo de fome. Jacó vai lá, faz uma sopinha gostosa de lentilha com costelinha, e Esaú fica desesperado de fome. Ele diz: me dá um prato aí, Jacó. E Jacó, que é um bom judeu, já negociou ali mesmo, né? Vamos trocar então a tua primogenitura por esse copo de lentilhas. Sim, ele disse. E depois ele se arrepende? Mais ou menos. Ele chora muito, porque está escrito assim, que Esaú, depois de ter trocado a primogenitura dele, ainda que com lágrimas, não achou lugar para arrependimento. Lágrimas não são suficientes. O arrependimento tem que ter muita consciência, tem que ter muita percepção do reino de Deus. Você pode chorar quanto você quiser. Já viu criança chorando? Nós temos um neto, né? Volta e meia ele força o choro, porque ele já aprendeu que o choro faz alguma coisa acontecer, algo gira em torno dele. Mas todos nós já aprendemos a chorar. Mas Esaú, ele não se arrependeu, ele procurou com lágrimas um lugar de arrependimento e não conseguiu. Como é importante a gente perceber que existem coisas no reino de Deus
que são muito importantes, são muito preciosas. E às vezes a gente vai e troca essas coisas por um prato de lentilhas. A gente joga fora o que é eterno por algo passageiro. E você pode fazer essa aplicação em tudo. Não tem promoção que vale a pena você passar alguém para trás. Não tem orgasmo fora do casamento que vale a pena você ter. Não tem salário que vale a pena você receber se você não trabalha com toda a sua dedicação. Eu finjo que trabalho, ele finge que me paga. Fuja dessas coisas. O reino de Deus é mais, o reino de Deus é muito melhor. O reino de Deus faz com que você se torne uma pessoa cada vez mais idônea, cada vez melhor. Não tem como você permanecer como você está, quando você está exposto ao reino de Deus. Eu quero trazer aqui para vocês mais uma coisa pesada. Já está pesado no ombro de vocês, eu sei que vocês aguentam. Eu vou trazer mais um pouco de... Você sabe o que significa glória? Glória significa peso. A glória de Deus traz um peso. Quanto mais a gente canta, né? De glória em glória, cada vez mais a gente tem esse peso de glória em nossos ombros. Faz com que a gente dê cada passo cada vez mais consciente, porque tem peso. A gente anda com cada vez mais zelo, porque tem peso sobre os nossos ombros. Nós estamos carregando um peso de glória. 1 Coríntios, você segura aí, tá? Não vai embora, tá? Não vai embora. Vale a pena a gente ouvir essas palavras duras, não minhas, mas do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Segura a pessoa que está do lado que está querendo sair. Não deixa ela sair não, fecha as portas lá. Prontos? Ninguém sai, hein? Está combinado? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Eu não queria ler isso aqui, mas eu vou ler. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Gente, é impressionante como Deus ele filtra em Jesus, tudo em Jesus, né, gente? Características, comportamentos, né? O apóstolo Paulo está dizendo para você e para mim, presta atenção. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E ele tem em outros momentos outra listinha de características. Você não pode se ofender com uma lista dessas. Você deve se alegrar porque alguém está te dizendo o que mudar. É um privilégio para você saber de antemão quais são as regras do jogo, para que você possa ser classificado, para que você não seja desqualificado. Numa competição, você tem que saber as regras do jogo. E o apóstolo Paulo está trazendo isso para você e para mim. A gente pode estar aqui na igreja e ainda assim lá fora a gente ter uma vida mais torta. E o apóstolo Paulo diz, não viva desse jeito. Viva de um jeito melhor. Viva de uma maneira que o Espírito Santo te mostra. E uma das coisas que o Espírito Santo faz é mostrar através da palavra dele. Ele mostra como a gente deve viver. Ele mostra como você deve olhar para a sua vida. Isso aqui é uma lista para você se avaliar, não para você apontar o dedo para os outros. O cristianismo de verdade não fica apontando o dedo para ninguém. A gente aponta o dedo para nós mesmos. Não sou eu que faço você entrar nos céus. Não sou eu que faço você ter a vida eterna. Eu posso te ajudar. Mas a única pessoa que pode me fazer entrar no reino dos céus em Jesus Cristo, sou eu mesmo. Sou eu que me qualifico e sou eu que me desqualifico. Sou eu que classifico para as próximas etapas e sou eu que me desclassifico. E olha como é sério essa parte de comportamento.
Vocês sabem que a maioria das demissões acontecem nas empresas não por causa de incompetência, e sim por causa de comportamento. É comportamental o problema. E assim também é no reino de Deus. O problema é comportamental. E Jesus, ele traz para você por que é importante você se livrar do pecado. Para você perceber como é importante você valorizar as coisas do reino e você desprezar aquilo que não é do reino. Olha o que ele diz. Mateus 18, versículos 5 a 9. Diz assim: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Jesus está falando. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. Jesus não está dizendo para você cortar o teu pé, nem cortar a tua mão. Ele está colocando em comparação o valor dessas coisas. Quem de vocês acha importante a mão e o pé? Muito importante. Mas ele compara isso com o reino dos céus. Não vale a pena você manter a sua mão, manter o seu pé, se isso te faz tropeçar. Quer dizer que é possível eu não entrar no reino dos céus? É possível. Por quê? Por causa dos tropeços na minha vida. Ele me chama para a santidade. E olha o que ele diz: se a sua mão, o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Jesus está falando, não sou eu. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. Sabe tem um versículo que fala assim: aqueles homens com os olhos cheios de adultério. Ele está dirigindo o carro, passa uma mulher e olha pelo espelho, daí mexe no elétrico para continuar acompanhando. Passa uma mulher, os olhos cheios de adultério. Arranque-o, jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Eu fico pensando, né? Arranca só um olho, né? E o outro? Vai ver que o cara é estrábico, né? A mulher passa, ele não consegue. Eu não sei por que só um olho. É porque ele está simplesmente fazendo uma comparação de importância. Como é importante, gente, o reino dos céus. Como é importante para você a vida eterna. Como é importante para você preservar a sua vida. Jogue fora algo do seu corpo se precisar. Mas seja radical, seja intenso na sua decisão. Eu falei com a Cris esses dias, um homem de Deus, o Phil Pringle, comenta isso com a gente sempre. Phil Pringle é o fundador da C3, para quem não sabe. O Phil Pringle fala o seguinte: um homem de Deus, ele não decide na hora se ele faz isso ou aquilo. Se ele fuma, bebe, mata, adultera, mente, ele não faz isso, ele não decide aqui. Ele decidiu aqui atrás, anos atrás. Eu decido que eu nunca vou me colocar numa situação assim com mulher. Eu decido, eu nunca vou me colocar numa situação assim para fechar um negócio. Eu decido nunca mentir nos meus contratos. Eu decido nunca, porque quando chegar a situação e ela virá, você já está decidido. Você já tem anos trabalhando esse assunto dentro de você, para você chegar lá naquela hora e dizer assim: me desculpe, mas isso eu não faço. Eu perco o negócio, mas não perco a minha vida. Como é importante a gente perceber como Jesus olha para a vida que você leva nesse corpinho bonitinho que você tem. É importantíssimo. Jesus está colocando na balança a vida eterna, e Ele está colocando do outro lado os prazeres que essa vida pode te dar. Gente, todo pecado dá um prazer momentâneo, mas te estraga por muito tempo. E toda boa dádiva tem um custo de decisão, de caráter, de personalidade, mas vai te trazer um peso de glória para o resto da sua vida. Vale a pena você prestar atenção naquilo que Jesus está dizendo. Hoje à noite nós queremos orar por você e queremos te ajudar a ser liberto. Minha mensagem é um pouquinho extensa,
mas ela tem bastante conteúdo para te ajudar a ser uma pessoa cada vez mais conectada com o Espírito Santo e fazer a sua vida mudar. A intenção é que você mude, não fique simplesmente motivado, mas você seja transformado de verdade. Então Jesus está colocando na balança essas coisas. Jesus, ele fala para a mulher: vá e não peques mais. Aquela mulher que foi pega em adultério. Em outro momento, ele está ali no tanque de Betesda, e havia um homem paralítico ali já há 38 anos, desejando ser curado, porque havia uma tradição de que periodicamente um anjo descia e agitava as águas, e quem entrasse naquele tanque era curado dos seus males. E Jesus então pergunta: você quer ser curado? Ele disse: quero. Finalmente disse: quero. Tá bom. E Jesus vai lá e cura. Pega a tua maca, vai embora. E na sequência os fariseus encontram com ele: ei, não pode carregar a maca. Ah, mas o cara que me curou disse que é para eu carregar. Quem é esse cara? Não sei. Não sei o nome dele, não perguntei o nome dele. Passam uns momentos, Jesus encontra com esse homem e diz: você foi curado? Preste atenção para que você não peque mais, para que não te suceda algo pior. Nós não entendemos todo esse mundo espiritual que se materializa em nossas vidas. Mas tem situações, gente, e é importante que você grave isso. Nunca esqueça isso. Todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão. Existe libertação para todos nós, para qualquer coisa. Mas tem certas coisas que, se a gente continuar praticando, o nosso estado final vai ficar muito pior do que já está. Não faça mal para você mesmo. Não se iluda. Não deixe isso acontecer com você. Se Jesus te libertar de algo, se Jesus te curar de alguma coisa, ande certinho com Jesus. Vale a pena você manter aquilo que Ele te deu. Outras histórias aqui. Ele fala o seguinte, em João 8,34: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E hoje, se você tem algum pecado, e você vive fazendo isso, seja sábio, não espere um profeta te trazer uma força para que você confesse. Seja inteligente, deixe o Espírito Santo docilmente trazer você, para a gente orar junto com você, para a gente ajudar você na sua libertação. E eu quero falar sobre isso. Por que ser liberto? Como ser liberto? Jesus, ele disse: se você conhecer a verdade te libertará. E na sequência ele deixa mais claro: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente não se liberta de qualquer jeito, não. Nós temos que ter muita consciência de que Jesus está aqui, porque Ele disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E se o Filho te libertar hoje, você será verdadeiramente livre. Hoje é uma noite muito especial para quem quer ser liberto de qualquer coisa. E se você vir aqui na frente, ninguém vai dizer assim: nossa, olha só aquele cara, ele deve ter matado uns 3, estuprado umas 30, roubou o dinheiro da igreja, devolve, né? Não, ninguém vai pensar. E se pensar, vem para frente também, que a gente já ora por esses teus pensamentos. A gente já te ajuda também, né? Pode vir. Pensou? Vem. Como eu posso ser liberto? Conhecer a verdade, conhecer Jesus. Arrependimento. Tem que ter arrependimento, senão é raça de víbora. Traga frutos dignos do seu arrependimento. Esteja arrependido de verdade, seja sincero. Outra maneira de ser liberto é confessando os teus pecados para o seu irmão. Tiago fala: confesse os pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados, para que vocês sejam libertos. E por último, ser cheio do Espírito Santo. É a sequência importantíssima.
Existe também a situação onde você então tem um hábito, tem um vício, tem um comportamento que é contra a palavra de Deus, você precisa se arrepender. Não adianta eu dizer assim, em nome de Jesus, toda pornografia agora não te atrai mais. Eu não tenho esse poder. Deus não faz assim. Mas a pessoa diz, eu não quero mais isso. Não adianta eu dizer para alguém. A pessoa tem que dizer, eu quero ser liberto. Todo o processo de libertação precisa do seu arrependimento. Existem casos de endemoniamento, que a pessoa não consegue nem se arrepender de nada ali naquele momento. É necessário de fato uma intervenção, aonde uma pessoa vem em nome de Jesus e liberta você deste tipo de espírito. E assim eu queria que vocês entendessem um pouquinho desse mundo tenebroso. Segura aí, tá? Não fujam, tá? Eu sei que estou trazendo bastante informação, mas assim, Mateus 12, 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Existe um mundo espiritual que nós estamos vivendo. E quando uma pessoa é liberta de um espírito maligno, é fundamental que ela seja preenchida por Jesus. Ela seja cheia do Espírito Santo, para que quando o espírito maligno tentar voltar, ele, já tem gente morando, não dá para entrar mais. Isso é importante, você precisa ter esta informação no seu conhecimento. Então, é necessário ser cheio de Cristo, receber seu Espírito para preencher esta casa. E não adianta a gente ficar apontando para os outros, por causa daquela pessoa aconteceu isso comigo, por causa daquela pessoa aconteceu isso comigo. Foi o que Adão e Eva fizeram. Adão disse, foi a mulher que me desse. A mulher disse, foi a serpente que o Senhor criou. E a serpente só subiu, né? Não acusou ninguém. Fui eu mesmo. O único que teve coragem foi o próprio capeta, para assumir. Como é importante a gente assumir. E aí a gente entra no assunto maldição familiar. Alguém já ouviu falar sobre isso? Maldição familiar? Ou maldição hereditária, né? Muitas pessoas se escondem atrás desse princípio. Foi meu pai que bebeu. Meu pai que era violento. Meu avô que era sempre assim. Eu quero ler para vocês da onde surgiu isso. Eu quero que vocês entendam como funciona isso diante de Deus. Em primeiro lugar, Ezequiel fala que o pecado do pai vai cair sobre o pai, não vai cair no filho, porque havia uma cultura naquele tempo de que, não, eu peco, mas quem vai colher a consequência são meus filhos, as próximas gerações. E da onde que veio isso? Veio da lista dos 10 mandamentos, e eu vou ler para vocês como isso surgiu e como nós devemos interpretar. Olha só, deixa eu ler primeiro Ezequiel 18, 2 e 4. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Ezequiel 18, 4 diz, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Então é importante a gente perceber que existe uma cultura familiar. Mas olha só o que diz em Deuteronômio 5, 8 a 10. E isso aqui vai esclarecer, vai explicar de uma vez por todas como funciona a maldição hereditária. Em primeiro lugar, Deus é muito bom. E Ele diz assim, Deuteronômio 5, 8 a 10. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra.
Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Ahá, viu? Daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ahá, isso sim! Deus está simplesmente mostrando para vocês como é o coração dele. Ele é 1000 gerações procurando o bem em você. Ele não vai procurar em você. Você come que nem teu pai. Faz assim, ó. Depois que come. Eu sabia, ahá. Nem cheguei na 3ª e 4ª geração. Já na 2ª geração encontrei esse grande pecado da falta de educação à mesa. E agora tua filha e tua neta vai passar por isso também. O mandamento que Deus está trazendo para nós, de não ter outros deuses diante de nós, e apenas Ele. E Ele mostra o coração dele. Olha, eu vou acompanhar esse desvio de caráter que teu pai está tendo. Vou acompanhar isso em você, vou acompanhar isso nos teus filhos. Mas eu vou acompanhar essa coisa linda que teu pai tem por 1000 gerações. Vocês percebem a proporção? E daqui surgiu uma teologia muito forte, e ela tem sentido, até certo ponto, de dizer maldição hereditária. Existe uma cultura que você aprende com seu pai certas práticas. Sim, você aprende. Mas só porque meu pai fuma, não significa que eu vou fumar. Só porque meus tios todos são alcoólatras, não significa que eu vou. Outra passagem: a maldição sem causa não se cumpre. É como uma andorinha voando por aí. Eu falo isso para os homens. O meu pai, o meu bisavô, eles eram muito tarados. Eles eram muito descontrolados, eles eram viciados em sexo. Conta outra, vai. Todo ser humano, todo homem que gosta de mulher, ele é viciado em sexo. É uma maldição sobre todos os homens. Todos os homens têm este problema e precisam administrar. Eu não posso fazer como Adão, foi a mulher que me deste. Não, Deus, foi o gene que você me deu, de homem. Por isso que eu sou tentado. Está na sua mão dizer não para essa maldição hereditária. Dizer não para esse espírito maligno de bebida, de vício, seja lá o que for, de pornografia. Só porque filho de peixe, peixinho é. Nunca. Não é assim. Sobre você existe autoridade para você dizer sim, sim, não, não. Você pode dizer: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, e eu não vou fazer isso. Ponto final. Deus vai honrar você, porque você decidiu. Eu decidi, eu nunca vou usar drogas. Nunca. Você nunca vai usar drogas. Vão te oferecer, e olha, arrisca nem te oferecerem, porque o diabo vai olhar para você: putz, esse cara está decidido, não vou nem oferecer. Porque cada um de nós é tentado segundo as suas inclinações. Mas quando você decide, você fecha a porta para as tuas inclinações e você diz: aqui não. Existe poder na sua decisão. Então hoje nós vamos sim orar, sim nós vamos impor as mãos, sim nós vamos trazer libertação, mas você é o maior agente de transformação na sua vida. Eu gostaria que você, vindo aqui para frente, porque todos nós temos coisas para arrumar. Todos nós temos coisas para arrumar. Pode ser uma timidez exagerada, pode ser uma inveja exagerada, pode ser uma ira incontrolável, pode ser o que você luta. Se você comete isso vez após vez, você é escravo desse pecado. Mas você pode hoje dizer assim: agora deu.
chega, acabou. Eu vou sacramentar isso, vou colocar uma rocha que é Jesus Cristo em cima desse assunto, e eu vou parar. Eu vou parar com isso aqui. Eu me arrependo, e não tem maldição hereditária que possa vir sobre a minha vida, porque eu decidi. Está escrito em Ezequiel que o meu pai vai pagar pelo pecado dele. Eu não vou pagar pelo pecado dele. Está escrito. Não é o pastor que está falando, está escrito na palavra. E você pode decidir, porque todos nós inauguramos novos pecados para as próximas gerações, não é verdade? Meu pai não fazia, meu pai não tinha esse pecado, mas de repente eu inventei um para mim. O meu filho é obrigado a colher as consequências disso? Ele pode até viver dentro desse ambiente, mas ele não é escravo, porque ele pode decidir: eu não quero viver assim. Irmãos, eu quero chamar a banda aqui na frente, que aliás, Duda e Julie, pode ficar, né? Foi super legal, cara, foi super 10, muito bom, excelente. Tava bom, né, a banda? Excelente mesmo. Gente, hoje é uma noite, você não precisa vir aqui na frente, não precisa, mas se você quiser, nessa noite profética, nessa noite especial, receber algum tipo de oração, você receber algum apoio nosso, para a gente orar junto com você em nome de Jesus, para você confessar alguma coisa para nós, não precisa falar no microfone, eu matei, não, a gente vai fazer aqui quietinho com você, a gente vai te ajudar a ser liberto. Hoje é prison break, nós vamos sair dessas cadeias que nos prendem, seja financeira, emocional, saúde, seja o que for, gente. O que você quiser ser liberto hoje, você pode. Então, vamos ficar em pé, por gentileza. Eu vou chamar aqui